A situação atual do mundo masculino e do mundo dos relacionamentos afetivos parece anunciar a proximidade do fundo do poço. Entretanto, esse fenômeno não ocorreu da noite para o dia, e o homem que deseja permanecer íntegro nestes tempos de decadência precisa compreender o processo que gerou este resultado tão negativo. É esse processo que esta série de vídeos descreve e comenta. Até este ponto, temos falado sobre como a vida urbana, a propaganda, o feminismo e também as próprias fraquezas do sexo masculino exercem papel fundamental na criação da trágica situação em que os homens se encontram atualmente, sob todos os aspectos. Esse assunto faz parte do meu livro, O Homem Insubmisso, porque eu quero chamar a atenção para o fato de que, para os homens que não têm profundidade de pensamento, ou não são portadores de índices muito elevados de honestidade intelectual, é muito fácil dar uma de vítima e sair apontando dedos por aí. O difícil mesmo é olhar no espelho, pôr a mão na consciência e contabilizar também todas as nossas fraquezas e tendências que colaboraram efetivamente em todo o processo de degeneração da sociedade que, repetindo mais uma vez a história, gerou essa situação deplorável para o mundo masculino moderno. É disso que vamos falar neste episódio. Os links para as partes 1, 2 e 3 estão na descrição deste vídeo. Vamos agora ao episódio final da nossa série Século XXI, Compreendendo a Decadência Ocidental. Mea culpa. A partir da década de 1960, os homens de todo o Ocidente, totalmente hipnotizados pela repentina facilidade de conseguir sexo jamais vista antes, não conseguiam enxergar as tenebrosas consequências daquela revolução sexual inorgânica e orquestrada. Os homens viram aquilo tudo como uma grande vantagem, e a imensa maioria ainda vê esse aviltamento generalizado como sendo um maravilhoso parque de diversões. A inteligência mediana não alcança o entendimento de que o homem cuja energia não encontra ocupação nobre vai se ocupar com vícios mundanos. O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são as únicas coisas que podem resolver esse tipo de problema. Uma questão fundamental que vem sendo negligenciada desde que o homem surgiu na face deste planeta prisão. Foi preciso o feminismo infectar a mente das mulheres de tal maneira que a gravidade do prejuízo, pela primeira vez, fez os homens começarem a se retirar do jogo de maneira ampla. Atualmente, os homens estão pagando o preço por sua permissividade, sua indulgência e sua negligência. Eu sei que é um preço muito alto para aqueles que chegaram ao suicídio, na mais completa ruína criada por um divórcio litigioso envolvendo alienação parental e acusações falsas de abuso sexual dos próprios filhos. Entretanto, os homens têm a sua grande parcela de culpa e conivência nessa história toda. Na euforia da propaganda sexual feminista da década de 60, os homens praticamente assinaram uma procuração dando ampla e total autoridade e autonomia à cabeça de baixo e literalmente amordaçaram e exilaram a cabeça de cima. Para quem tem uma vida entediante, superficial, estressante e insatisfatória como é a vida urbana, o apelo do alívio através do sexo fácil é tão forte que os homens se acostumaram a operar com o córtex pré-frontal desligado durante as 24 horas do dia,
inclusive eu mesmo, na minha fase mais sexualmente ativa, do final dos anos 80 até o fim da década de 2000. Com aquela rápida normalização da promiscuidade, já no começo dos anos 80, mesmo quando o objetivo era o casamento, a maioria dos homens não aceitava continuar um relacionamento se a mulher se recusasse a fazer sexo mesmo ou especialmente se ela fosse virgem. Ninguém deu importância para essa mudança tão rápida, tão irracional e tão radical de paradigma. Um dos erros mais graves cometidos por toda a civilização que, no passado, já enfrentou a decadência que estamos vivendo nos dias de hoje. Enquanto o homem e a mulher viviam uma vida de produtores, uma vida sem a presença sempre autoritária, extorsora e corrupta do Estado, eles viviam uma vida plena e saudável, com fartura e sem tédio. Bastou entrar em cena a vida urbana que o jogo imundo do poder rapidamente destruiu aquilo tudo em nome de um suposto progresso. O círculo parece estar se completando agora que um número considerável de homens está simplesmente virando as costas para toda essa palhaçada na qual se transformou a instituição do casamento, virando as costas para os joguinhos de sedução e para a abundância de sexo supostamente gratuito e fácil. Não é a primeira vez que isso acontece na história moderna, mas, sob todos os aspectos, em tempos de marxismo cultural galopante, estamos testemunhando o nível mais acentuado que o evento já assumiu. Resta torcer para que os homens estejam finalmente começando a acordar para si mesmos e, com isso, se tornem mais introspectos, mais racionais, mais responsáveis e mais maduros espiritualmente. É imperativo que os homens introspectos, racionais, responsáveis e espiritualmente maduros deixem de constituir a exceção e se tornem a regra. Esse é o objetivo supremo de todos aqui nessa colônia penal. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo para, finalmente, transformar a si mesmo. Essa é a verdadeira máxima alquímica que foi disfarçada pela lenda de transformar chumbo em ouro, numa época na qual falar em transmutação espiritual podia te fazer virar churrasco numa fogueira inquisitória. A jornada rumo ao autoconhecimento, ao autodomínio e à transmutação é uma longa jornada, eu sei, mas o primeiro passo foi dado. Ou melhor, foi forçado a ser dado. Essa é a grande importância do papel da dor na vida das criaturas que habitam este planeta. Atualmente, a parábola de Adão e Eva com a perda do paraíso, em conjunto com a parábola do filho pródigo que retorna ao lar do pai, ainda resumem muito bem a jornada do homem que, para aprender a lição, precisa abandonar a natureza, se isolando dela nas cidades e, no processo, voluntariamente perdendo o contato consigo mesmo e se viciando em uma vida de consumidor, uma vida utilitária e cibernética que o entedia, o estressa e responde apenas aos seus instintos mais baixos, mantendo-o ignorante e distraído do que é realmente importante e precioso na vida. Alguns homens raros finalmente caem na real e retornam para a vida rural, completando assim o ciclo, mas agora eles voltam acompanhados de toda a tecnologia possível e de um senso de suprema humildade proveniente do reconhecimento, da consideração e do respeito pelo tesouro que um dia abandonaram por terem se acostumado tanto a ele que já não mais o enxergavam, já não mais lhe percebiam o valor.
É por isso que é tão difícil para o homem urbano enxergar o ponto de origem desse vazio na alma que o assombra em todos os momentos em que ele está sozinho e fecha os olhos em reflexão. Enxergar que o seu exílio voluntário na selva de concreto é o ponto de origem de todas as suas inseguranças, aflições e ansiedades. Esse ambiente volátil e confuso favorece o florescimento das mazelas humanas, que são tipicamente urbanas. Mais uma vez, vale lembrar da importância da dor na vida de uma população planetária que, em termos de evolução, se encontra em uma fase estagnada e até mesmo retrógrada. É verdade. Tempos difíceis geram homens de valor, pois a escassez e a miséria os impelem a se erguerem para combatê-las e cada uma das inúmeras dificuldades do combate os fortalece tremendamente. A labuta e a determinação dos homens de valor geram tempos prósperos, porém, a abundância e a prosperidade advindas dos tempos prósperos geram homens fracos, porque a abundância e a falta de desafios de uma vida fácil faz as gerações seguintes baixarem a guarda por caírem na ilusão de que a prosperidade, que não foi criada por eles, jamais se extinguirá e, com isso, tempos prósperos tendem a facilitar significativamente o surgimento de bens e serviços frívolos, quando não totalmente supérfluos. Bens e serviços esses que intensificam e aceleram consideravelmente esse enfraquecimento e ajudam a aumentar ainda mais a displicência, a ingratidão, a indiferença, a devassidão e a frivolidade das gerações fracas. Por sua vez, homens fracos geram tempos difíceis, porque a sua ignorância em época de vida fácil cria neles ingratidão e arrogância, o que não os permite enxergar nem aceitar que a prosperidade da qual usufruíram, sem nenhum merecimento, diga-se de passagem, foi conquistada com muito suor e sangue dos homens de valor da outrora desconhecida por eles. Pois bem, esta foi a série Século XXI, Compreendendo a Decadência Ocidental, apresentando vários trechos do meu livro O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Um conteúdo para te fazer repensar toda a situação, tirar as suas próprias conclusões e tomar as providências que você julgar cabíveis. Compartilhe este vídeo. Aqui é o tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.